Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto, embora muitos acreditam que tem uma carta perdida entre 1 e 2 Coríntios. A segunda que nós temos recordada, então aqui temos orientação, exortação e muitos conselhos e mandamentos preciosos para o coletivo de discípulos de Jesus, que é a igreja, extremamente necessários para o dia de hoje. Vamos ler agora o 4º capítulo, Tesouros em Vasos de Barro. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, encomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quero abrir aqui o nosso primeiro parênteses, olhando para essa passagem. Eu acho muito interessante como Paulo frequentemente, ele fala sobre ser não somente um servo, um escravo de Cristo, mas ele fala sobre ser servo, escravo dos outros, porque essa incumbência que ele recebe de Cristo coloca ele numa posição onde ele precisa sempre amar e servir o próximo. Na igreja contemporânea, às vezes a gente está tão distante do que é esse movimento original de Jesus do primeiro século, que nós não levamos vida de verdadeiros cristãos com essa consciência. O que eu digo? Várias vezes nós olhamos para as aflições, os problemas e as dificuldades das pessoas e muitas vezes a gente não quer se misturar, nos envolver e estar constantemente servindo os outros porque isso é desconfortável. E a gente tem que se preocupar com a nossa própria rotina. Quando na realidade nós precisamos entender que nós somos escravos dos outros por Cristo Jesus. Quer dizer, nós vivemos para o conhecer e o fazer conhecido e constantemente amar e servir as pessoas para que elas mesmo conheçam a Cristo não só por palavras, mas pelo poder e a demonstração do Evangelho. Então a gente precisa lembrar que nós estamos numa condição de servitude para com o próximo. Ele continua no versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Então, o que são tesouros em vasos de barro? Quer dizer que não existe nada particularmente especial sobre o vaso em si. Esse vaso não é o que traz valor, mas sim o tesouro que está dentro. Do mesmo jeito, isso casa com o que é a nossa visão do Evangelho, o que nós entendemos nessa narrativa da redenção, sobre a ressurreição dos mortos, sobre os nossos corpos que virão posteriormente com o retorno de Cristo. Sabemos que semeamos corpos perecíveis quando nos entregamos à morte, mas colheremos corpos incorruptíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Então hoje, a nossa semente morre, os nossos corpos, os nossos vasos de barro, eles não são tão preciosos e permanentes assim, mas o que nós temos do lado de dentro, é o que importa. O que nós temos no Espírito é o que inclusive traz esse penhor acerca da nossa salvação, essa convicção de que Cristo nos permitiu viver um novo nascimento, um techuvá, um novo nascimento do lado de dentro, mas que um dia a gente vai ter uma carne exterior, externa, condizente a essa identidade interior que agora, nesse novo nascimento, procede do Espírito. Então o nosso corpo não vai mais ser sujeito à lei do pecado, como nesse tempo em que vivemos.
E por isso a gente precisa sempre lembrar, a gente não está nem com a carcaça permanente, essa carcaça ela é momentânea, a gente ainda faz parte do homem natural, né? Quando Paulo escreve isso em 1 Coríntios, ele diz que o corpo natural, ele é o que tem em comum com a respiração, essa é a definição da palavra, o mundo da respiração, com, né, o que o homem tem em comum com os animais. O corpo sobrenatural que nós herdamos, o que é engraçado que corpo e espiritual parecem contraditórios, para a gente espírito é um negócio etéreo, mas ele diz que esse corpo espiritual é o que o homem tem em comum com Deus. Esse dia ainda vai chegar, mas por hoje nós já temos um tesouro, embora esse seja guardado em vasos de barro. E por isso, né, nós entendemos a vida que levamos, onde, né, de novo, nós somos pressionados, mas não desanimados. Por que a gente não desanima quando pressionados? Porque nós temos um tesouro, nós já temos uma mensagem a qual nós temos como âncora de esperança, sabemos que Cristo vai fazer como Ele disse que faria, por isso não desanimamos, porque Ele nos avisou que seríamos pressionados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Porque mesmo em perseguição, né, vale lembrar que nossos irmãos e irmãs em Cristo de países perseguidos nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, né, em paz e vive num país onde se pode pregar o evangelho abertamente, né, muitos deles têm, né, as suas famílias consumidas pela espada ainda nos dias de hoje. Muitos ainda são queimados, torturados e mortos pelo evangelho do reino de Cristo Jesus, mas mesmo nesse lugar, até onde os seus corpos perecem, eles não são abandonados, porque Cristo está com eles hoje e eles vão estar com Cristo para sempre. Nós precisamos sempre ter em mente qual é a mensagem do evangelho, não de trazer uma vida, né, confortável ou a responsabilidade de ter um país onde ser confortável ser cristão, mas muito pelo contrário. Essa mensagem diz respeito à nossa redenção através da cruz de Cristo Jesus, onde Ele deliberadamente se entregou para a expiação e remissão dos nossos pecados e a redenção da nossa alma. Então é sobre isso. Ele continua dizendo, no versículo 13, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E meu irmão, isso aqui é um sentimento de só quem está, né, se dedicando à obra do Senhor conhece. Né? Quando você está servindo, aquele sentimento de desgaste, de estar podre no lado de fora, mas dentro de nós, uma alegria incomparável. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, amados, Deus nos livre de ser uma igreja presa às condições, às circunstâncias e mesmo aos benefícios transitórios e ter um coração roubado por conta disso, do que realmente importa, que é a eternidade. Amados, a gente vive com os olhos fixos não no que se vê, mas no que não se vê. E quando fazemos isso, vivemos com o coração voltado para a eternidade. Somos movidos pela eternidade. E assim tem que ser a vida, né, de cada cristão, entendendo que esse momento ele é indispensável, mas principalmente pelo peso eterno que ele carrega. Que as ações que cometemos dia após dia, elas têm um peso eterno, porque somos seres eternos. Lembre-se disso. Viva não para o dia de hoje, mas para a eternidade. Use o seu dia de hoje de maneira que é condizente à eternidade, né, que te espera em Cristo Jesus. E lembre-se da consolação que nós temos, mesmo em meio às dificuldades, onde Cristo prometeu estar conosco. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo episódio. Não esqueça de deixar nos comentários o que foi que mais falou ao seu coração nesse vídeo, para que a gente possa continuar conversando, encontrando testemunhos e aplicações práticas da palavra de Deus no nosso dia a dia. Deus abençoe, é nóis, tamo junto, até!